Fique à vontade, minha amada. Seja bem-vinda a essa palavra. Pastora Débora. Seu microfone está desligado, minha amada. Ok. Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para quem está em outros países. Boa tarde para quem está no Brasil, como eu. É uma grata alegria estar com todos vocês. Eu me sinto uma pessoa muito honrada, né? Muito feliz de poder estar, fazer parte da família de Cristo junto a vocês. E eu tenho certeza que Deus tem se agradado daquilo que nós estamos fazendo, porque para estar em um seminário é só quem realmente ama a Deus. Quem busca o conhecimento ama a Deus. Quem deseja o conhecimento ama a Deus, porque o conhecimento é que vai nos libertar. É o conhecimento que vai nos transformar, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, todo esse processo acontece através do conhecimento. E eu louvo a Deus por estar com vocês aqui em mais este abençoado seminário, né? Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, como foram também os dois primeiros, né? E eu tenho no meu coração a certeza que todos nós sairemos daqui hoje com uma mente transformada, com mais conteúdo, com mais informação, com mais conhecimento de Deus, né? Então, nós vamos aí falar sobre nascer da água e do Espírito. E vamos aprofundar a exegese bíblica em alguns textos, vamos meditar em algumas passagens, e eu quero convidar você a ter consigo a sua Bíblia, papel, caneta, um copo de água para se hidratar. Quem não bebe água perde a memória rápido, hein? Tem uma aguinha aí no seu lado, tá bom? Pegue uma garrafinha com água, para que você possa se hidratar, porque nós vamos ficar aqui aproximadamente 1h30, 2. E normalmente a hora passa e nós nem percebemos, né? Então, vamos lá. Agradeço a pastora Rita pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, né? E por esse amor que ela dedica, assim, porque é um amor de amigo, né? E isso é tão importante, embora seja raro, no nosso meio não deve ser raro, né? Nós devemos cultivar boas amizades. Nós devemos, né, regar boas amizades, porque Deus, ele ordena a bênção na unidade, na união, quando as pessoas se amam, são amigas, se protegem, se ajudam, se exortam, né? Então, a amizade, ele engloba tudo isso. E eu louvo a Deus pela tua vida, minha amiga querida. Parabéns por este projeto chamado Tarde com Deus, que Deus colocou na tua mão e tu tens cuidado com muita responsabilidade, muito zelo, né? Então, eu louvo a Deus por isso, porque nós, mulheres e homens de Deus, devemos fazer tudo com excelência para o Senhor, né? E eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada, senhora, pastora. Amém. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos aí partir já para os nossos versículos chaves. Este texto é o texto que vai nos acompanhar em todo este seminário. E ele está no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Amém? Onde Jesus Cristo ali, Nicodemos, né? Ele vai até Jesus Cristo e eles têm ali um diálogo. E nesse diálogo, Jesus Cristo vai responder a ele assim: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, com E maiúsculo, do Espírito Santo, é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Este aqui será o nosso texto-chave, né, central desse seminário. Nós vamos estudar outros textos de Pedro, de João, de Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Mas esse aqui é o texto áureo deste seminário. Aquele que nasce da carne é aquele que nasce de uma forma natural, né? Nasceu ali da relação do pai e da mãe,
Nasceu, deu-se ali uma vida, uma terceira vida, né, da relação do pai e da mãe, deu-se uma terceira vida, que então esse nascimento é aquele que nasce na carne, de uma forma natural. Agora, Deus, ele nos diz que para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos nascer na água e no Espírito. Então, vejam, amados, existem alguns critérios de Deus que precisam ser cumpridos através do entendimento e da expansão da nossa mente. Porque o que Jesus, a maior oposição de Jesus, não que seja maior que Jesus, não é isso, mas as pessoas que mais se opuseram a Jesus foram os religiosos e os políticos. E isso acontece até hoje. A maior oposição do evangelho são os religiosos e o posicionamento político errado. Porque, embora muitos cristãos digam uma frase que é uma frase ignorante, no sentido falta do conhecimento do que está se falando, e eles dizem, religião não se mistura com política, e é uma frase errônea. Porque se eu quero um país, um estado abençoado, eu tenho que eleger alguém que conheça os princípios cristãos para governar com sabedoria, para ter menos um inimigo que se oponha à pregação do evangelho. E assim, a outra oposição que Jesus teve foram os religiosos. Então, os religiosos, eles se opunham, eles não queriam que Jesus curasse no sábado. Eles rejeitavam Jesus quando ele expulsava os demônios. Então, essa oposição a igreja sempre vai ter. Quando nós estudamos a história da igreja, a história das nações, a Bíblia de capa a capa, nós vamos vendo que essas oposições elas vão acontecendo. Por quê? Para que o homem não viva esse novo nascimento. Porque este novo nascimento, ele vai se dar em duas áreas da nossa vida, que vai completar a totalidade da tricotomia do homem, mas ela vai se dar em duas áreas e nós vamos estudar isso neste seminário. Dito isso, vamos agora para os conceitos, que é muito importante estudar os conceitos, né? A palavra nascer, ou nascimento, vai vir aí nascimento vem do verbo nascer, que é o transitivo indireto e intransitivo, né? Passar a ter uma vida exterior no mundo, vir ao mundo por meio natural ou não. Tem mulheres que dão ali a luz de uma forma natural, tem outras que fazem cesárea. Então, o nascimento, ele vai acontecer na carne, de uma forma natural ou com o auxílio da ciência. E aí o outro sentido, o outro conceito, né, do transitivo indireto, é ser procriado, é descender de, né? Você vem de uma descendência carnal, você tem a sua árvore genealógica, você tem seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, e assim vai. Então, esse é um nascimento natural, é aquilo que se dá de uma forma natural, que todos nós conhecemos, viemos dele. E agora, o nascer da origem grega, genotenai, significa nascer, gerar, também de novo, é um novo nascimento. Nascer significa gerar ao processo de estar ali naquela gestação, gerindo este novo nascimento, que vai, então, de fato, ser algo novo, né? Se originando do grego, anoten, significa de cima ou do céu. É uma forma nova de viver. É um nascimento que vem do espírito, do sobrenatural, aquilo que o natural não compreende. Mas nós que entregamos a vida a Jesus, começamos a compreender através do conhecimento da palavra. Nós não conhecemos a Deus pelos milagres. Os milagres são experiências que Deus nos dá, promovendo em nós um despertar de que Ele é Pai e Ele nos ama. Nós conhecemos a Deus quando nós estudamos a sua palavra,
quando nós lemos, por isso seminário. O que é um seminário? Um seminário é um evento onde todas as pessoas que têm interesse no mesmo tema se reúnem para estudar profundamente este tema, estudo. Então, é muito importante nós conhecermos as etimologias das palavras, os conceitos, porque quando eu estudo, quando eu conheço, a minha mente ela vai expandindo, e conforme ela expande, Deus vai promover mais conteúdo. Então, são degraus do conhecimento que nós vamos subindo. Né? Paulo, quando ele chega à igreja de Corintos, na sua primeira carta, ele diz assim, lá nos primeiros versículos, ele diz: eis que vos venho com leite, porque vocês não estão preparados para comerem os manjares celestiais. Paulo, ele exorta a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios, eles tinham os 9 dons atuantes, era uma igreja próspera, tinha uma boa condição financeira, mas era uma igreja que estava cheia de pecado. As pessoas ainda estavam fofocando, dividindo a igreja, estavam praticando coisas tão mundanas, tão primárias, que Paulo diz, eu estou vindo com leite, ou seja, eu estou vindo com a base, com a doutrina, porque eu preciso exortar para que vocês possam, então, ir para o próximo patamar e comerem agora manjares celestiais, terem uma palavra mais forte, uma palavra mais concisa. Então, existem as etapas do crescimento. E essas etapas do crescimento, elas vão começar quando o homem, de fato, nasce de novo. E esse nascer de novo vai fazer com que nós venhamos a engatinhar, comer a papinha, sair do peito, começar a caminhar, começar a comer arroz e feijão, e assim, então, o cristão ele vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai dando frutos nessa caminhada. Mas tudo isso acontece se, de fato, cada um aqui no seu indivíduo desejar, querer e se posicionar. Vai ser necessário um posicionamento individual de cada um para que esse novo nascimento ele venha produzir em você uma maturidade, um desenvolvimento. Tudo isso é muito importante. Então, vamos lá. Lá em Gênesis, capítulo 10, versículo 25, nós vamos ver aqui aonde se deu ali, de fato, a divisão das Américas, né? O mundo, vamos em Gênesis capítulo 1, primeiro, versículo 1, 2 e 3, primeiro, por favor. Gênesis capítulo 1, vamos ver o versículo 1 e 2, primeiramente. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É importante dizer a vocês que quando Deus ele traz, né, através dos seus 40 autores que vão ali, então, dissertar a escrita bíblica, Deus, tudo que está escrito na Bíblia, nós temos que entender que não, em alguns momentos, não é uma sequência de fatos relacionada ao tempo, existem hiatos entre um versículo e outro, entre um capítulo e outro. Então, tudo isso, né, na faculdade, em cursos teológicos, a gente vai aprofunda essas questões. Mas é importante perceber que do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis, existe um hiato de tempo, porque Deus não faz nada sem forma e vazio. Então, no versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou. Aconteceu alguma coisa entre o versículo 1 e o versículo 2, que nós entendemos que é onde acontece a queda de Satanás. No versículo 2, então, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aconteceu algo ali que fez com que a terra se transformasse em trevas, mas as águas estavam ali. E quando nós vamos agora para Gênesis 10, 25, que vai narrar ali a descendência, né? Olha como é importante estudarmos as descendências, os fatos históricos, né? Geográficos que acontecem no meio, né? No decorrer dessas descendências que estão na Bíblia, tem trechos que nos fazem estudar e entender todas essas coisas. Olha,
Éber teve 2 filhos, Peleg e Joctã. Peleg recebeu esse nome porque em sua época foi feita a divisão da terra entre as nações. Vamos ver. Eu anexei um vídeo. Vamos ver se ele vai. Não vai. Vamos voltar aqui. Tudo bem, já voltamos aqui. Se o vídeo não acontecer, nós vamos entender. Então, aconteceu aqui o que a ciência diz que é a Pangeia, que é o nome dado ao supercontinente que compunha a superfície terrestre dos períodos Permiano e Triciásico. Essa massa única era banhada também por um único oceano chamado Pantalassa. Então, a separação da Pangeia, que deu origem, então, à configuração dos continentes, né, como hoje nós conhecemos, né, teve início aí, segundo a ciência, há 230 milhões de anos. Está errado essa data, esse tempo? Não podemos dizer que está errado, está certo. Por quê? Porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e um ano é como 1000 dias. Nós conhecemos a história narrada aí em aproximadamente aí 6 mil, né? 6 milhões, tem, cada cientista traz uma informação. Não se apegue a isso. O fato é, a Terra existe há algum tempo, um tempo muito grande, suficiente, para que nós possamos entender toda a criação de Deus. Então, esse fato que acontece na Terra, a Terra era única. Os continentes eram um só. Que pena que não vai passar o vídeo. Ele estava anexado, mas não quer passar. Não sei por quê. Tudo bem, é um vídeo que mostra ali, ó, todos os continentes sendo um só, e nesse movimento eles se separam, dando ali a América do Norte, América do Sul, América Central. Então acontece essa divisão. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar na questão da água. Todos nós, todo ser humano, é composto de 70% de água. O nosso organismo, ele é composto de 70% de água. Os nossos órgãos, quando você fica sem beber uma média de 1,5 litro, 2 litros de água por dia, o teu corpo vai começar a sofrer um processo inflamatório. Quando você come um alimento e ele vai cair ali no intestino delgado e vai começar a distribuir os nutrientes, aminoácidos e vitaminas e vai para o intestino grosso. Se você não toma água, esse bolo fecal, que nós chamamos de fezes, que vai sair depois, o teu organismo vai tirar toda a água dele. E aí esse bolo fecal vai ficar duro e vai machucar você quando ele precisar sair. Então, veja a importância da água. Quando eu não tomo água, os meus neurônios, o meu cérebro começa a ter o quê? Apagões. Apagões. Eu vou esquecendo de determinadas coisas. Se eu não ingiro água, os meus órgãos vão ficando desidratados. Então, Deus se utilizou da água para a construção de todas as coisas. Então, quando eu falo nascer da água, é muito mais profundo do que descer nas águas do batismo. Isso é muito importante. Então, vejam, a água é um elemento essencial da vida. E aí, então, quando acontece essa divisão, essa separação entre as Américas, né, isso nos traz algo que é espiritual, que vai nos fazer compreender um pouco mais o sentido de nascermos das águas. Olha só o que Pedro diz, acompanhe comigo na sua Bíblia e marque isso na sua Bíblia, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer assim: eles esquecem deliberadamente este fato. Deus, há muito tempo, fez os céus pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la.
Então, nós temos aqui, né, a união ali de Gênesis 1 e 2, Gênesis 10, 25, 2 de Pedro 3, 5, que vai, então, nos mostrar que houve essa separação de fato. Antes, a Terra, ela estava toda condensada em um continente. E essa separação aconteceu. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas como que os índios vieram parar no Brasil se não existia nem navegações? Porque, segundo a história, os índios já estavam no Brasil há milhões de anos. Porque houve o quê? O que houve aí, que nós vimos agora? A Pangeia. Houve a separação dos continentes. Então, isso é muito importante nós sabermos. Por que é importante? Aonde nós vamos chegar com tudo isso? Nós vamos chegar na perfeição de Deus, em todas as coisas. Por mais que a ciência busque respostas, né, em vários estudos científicos, as respostas estão na própria Bíblia. A resposta para a ciência, a resposta para o homem, a resposta para as questões filosóficas estão todas na palavra de Deus. Então, Deus, ele usou as águas para formar a terra e cercá-la. Usou a água para a construção do homem. O homem foi feito do pó da terra, mas existe ali no pó da terra 5 elementos muito importantes: a água, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre. Esses 5 elementos químicos fazem parte da nossa construção. Porém, a água em 70%. Deus está falando conosco. Se ele nos criou com um elemento tão importante, que é vital, ele está falando conosco. Ele está nos mostrando que tudo que ele criou tem uma harmonia, tem um propósito, tem um porquê. Então, nós precisamos nascer da água. Ramaim significa as águas. Chamaim, os céus em hebraico, né? Então, nascido das águas e nascido do Espírito. Vamos aprofundar agora. Eu fiz aqui uma introdução para nós entrarmos agora nesses pontos, que são os temas do Seminário Teológico Tarde com Deus, para que nós possamos, assim, ter uma compreensão, né, desse conceito, que Deus vai usar aí a história, vai usar a geografia, vai usar a química, para nos mostrar, né, para certificar que tudo que ele fez é perfeito, e tudo que ele fez tem uma ordem, e é necessário que nós sigamos a ordem. Então, a primeira ordem é nascer das águas. Então, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu ali sou preparado para o batismo. É importante, amados, que nós sempre façamos, sempre que possível, façamos ali uma aula, 2, 3, se necessário, como batizando, porque nós estamos mostrando para ele que agora ele vai viver um novo padrão de vida. Ele vai ter a sua família, mas ele vai ter uma nova família. E ele vai passar pela primeira etapa desta nova vida, que é o batismo nas águas. É necessário descer as águas. E o descer as águas não é um rito religioso. Vejam, é uma separação do velho homem para o novo homem. Assim como Deus separou as Américas. Deus falou, é uma forma de Deus falar conosco. Ele vai fazer a separação do velho homem agora para o novo homem. Então, quando eu deito, quando eu passo pelas águas do batismo, e a palavra batismo do grego, baptis, significa imergir. Eu estou fazendo uma confissão de fé, publicamente, de que eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Jesus Cristo. Eu estou abrindo mão do que eu era para agora ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, agora eu serei como um bebê, que vou ter ali as instruções para caminhar, para viver, conviver neste reino. O que é o reino de Deus? É uma pátria. O reino de Deus é uma pátria. Vocês estão na Itália, alguns estão aí na Alemanha, outros nos Estados Unidos, outros no Brasil. São pátrias, são nações. O reino de Deus é uma nação. Então, quando eu entro, o que eu tenho que fazer para entrar neste reino? Eu tenho que entregar a minha vida a Jesus e eu tenho agora que passar pelas águas do batismo.
Porque como nós lemos aqui no nosso texto áureo, qual é o nosso texto áureo? João 3, 5, 7, que Jesus vai dizer: ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Então, eu só consigo agora fazer parte desta nação, que é a nação de Deus, se eu cumprir essas etapas. O batismo salva, o batismo não salva. Vamos lá. Tem uma pessoa que está no leito de morte e o médico disse: venham aqui falar com ela, porque amanhã ela não vai mais estar viva. Aí vai lá o pastor, ora e fala para ela: quer aceitar Jesus? Quer entregar sua vida a Jesus? Quero. Então, ela entrega a vida a Jesus, você pode fazer ali o batismo por aspersão, se for necessário, e essa pessoa morre. Está salva, está salva. Mas todo aquele que tem consciência deve cumprir esta ordenança. O batismo é uma ordenança. Por isso, para eu entrar neste reino, eu preciso cumprir as etapas. Quando a criança vai entrar no primeiro ano do Fundamental 1, normalmente ela faz um pré, normalmente ela vai para uma escolinha. Por quê? Para ela se adaptar àquele ambiente, para ela começar a conviver com aquelas pessoas, para ela saber que agora ela está vivendo em sociedade, para ela começar a saber a lidar com os seus sentimentos e emoções. Então, existe com Deus os procedimentos, e são necessários cumpri-los para que nós tenhamos uma vida abundante no Senhor. Então, eu preciso nascer desta água. E esta água não é somente o rio que você vai mergulhar, a piscina, a banheira, é o mar. É esse entendimento de que agora você vai ser uma nova pessoa. Você nasceu da água. Você nasceu de um novo compromisso, de uma nova aliança. Você agora está entrando a uma nova pátria, que é a família de Deus. Você agora vai fazer parte de um reino que vai trabalhar você no espírito, na alma, no corpo e na moralidade, que é o próximo passo. Então, ter esse entendimento é muito importante. Muitas pessoas vão para os batismos e elas vão sem entender que elas estão assumindo um compromisso com Deus. E muitas delas desce a água do batismo, volta, fica ali, depois já volta para o mundo, ficam perdidas, porque não tiveram essa compreensão. Então, nós aqui estamos estudando sobre isso e não é por acaso. Pode chegar um momento da tua vida que, de repente, tu vai te deparar com uma pessoa que tu não vai ter tempo de chamar um pastor. Tu vai ter que ensinar ela e batizá-la ali. E glória a Deus por isso. Há momentos na nossa vida, amados, que as coisas têm que ser feitas naquela hora. Filipe tem um eunuco que está lá em Atos dos Apóstolos, né? O eunuco está na sua charrete, lá na sua carroça, andando, e ele pega lá Isaías e começa a ler, não entende nada do que ele está lendo, e o Espírito Santo toca em Filipe, Filipe vai em direção a ele, e Filipe pergunta para ele: tu entendes o que tu estás lendo? E ele falou: não entendo, ensina-me. Aí Filipe dá uma aulinha de batismo para ele, ele fala: o que eu preciso fazer para nascer de novo? E Filipe falou: você precisa se batizar, aqui tem um rio. E aí Filipe vai ali naquela hora, batiza ele, e o eunuco vai, batizado, seguir a sua vida. Certamente Filipe instruiu ele, mas foi necessário que acontecesse naquela hora. Então, amados, nós temos que ter essa compreensão. Nascer das águas é muito além de um rito, né? Vem partindo de um entendimento da parte daquele que ama Deus e entendeu e quer seguir com o Senhor Jesus. Então, esta é a primeira parte, né? Que nós já lemos aqui. Vamos ver aqui. João, capítulo 1, do versículo 12 e 13, João vai dizer assim, olha: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade
nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, esse nascer da água é a compreensão que agora você nasceu de Deus e agora você tem uma filiação. Agora você faz parte da família de Deus, você é chamado de filho de Deus, você se torna herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus e você agora vai seguir este novo caminho que é seguir as orientações de Deus, caminhar com Jesus até que ele venha. Então, amados, esse primeiro batismo, na verdade, dentro do âmbito teológico, ele é o segundo batismo, né? O primeiro batismo é em Jesus. O primeiro batismo que o homem recebe é o batismo em Jesus. Que batismo é esse? É quando a pessoa recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela entendeu, ela fala, eu quero, eu entrego a minha vida a Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu recebo Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. Sabe quando você está na igreja, ou você está conversando com alguém, aqui no meu salão de beleza, muitas clientes já receberam Jesus sentadas na cadeirinha aqui. Pessoas já receberam Jesus em outros ambientes de trabalho que eu vou. Pessoas já receberam Jesus em trabalhos carcerários que eu fiz. Pessoas já receberam Jesus nas clínicas de recuperação que eu vou. E pessoas aceitam Jesus nos cultos também. Sabe quando você fala, quem quer receber Jesus, vem aqui na frente. Aí a pessoa vai e ela entrega Jesus. Esse é o primeiro batismo. O segundo batismo é o batismo nas águas. Que é esse, então, que você desce as águas do batismo e entende essa nova aliança. E o terceiro batismo, nós vamos aí para o batismo do arrependimento, que é o que nós vamos falar hoje, e o quarto batismo é o batismo no Espírito, que é o que nós vamos falar hoje. Amém? Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, vai dizer assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, através desta apropriação do homem receber Jesus como seu Salvador, dele descer as águas do batismo, agora ele se torna, então, um homem que foi regenerado pelo amor, pela graça, pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, então, tudo aquilo que o homem fez outrora, não importa, gente, não importa. Não importa os pecados que ele cometeu até esse momento, todos foram lançados no mar do esquecimento. Existe consequência para os nossos pecados? Existe, mas existe o perdão de Deus, existe a graça, existe a justificação, existe a regeneração. Deus nos quer novos para nós vivermos este amor, esta graça. Deus nos quer regenerados. Então, ok, pastora, eu me batizei, eu entendi, eu assumi essa aliança com Cristo Jesus, eu entendi que isso é algo muito mais profundo do que um rito religioso, de simplesmente descer as águas, bater uma foto, é muito mais do que isso. Isso tem um sentido espiritual, que está mostrando, está dizendo para você, você recebeu uma nova chance. Agora você é uma nova pessoa. Agora você é uma nova criatura. Portanto, Romanos 6,4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Morreu para o mundo, nasceu para Cristo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E é importante também ressaltar aqui, com a amada igreja, que assim que o homem passa pelas águas do batismo, ele recebe ali o seu ministério e ele recebe ali os seus dons espirituais. E agora ele está outorgado a assumir esse chamado. Quando Jesus se batizou, até Jesus se batizar, ele visitava a sinagoga, ele interrogava ali, né, os
os mestres, ele conversava com alguns mestres, como está, né, nos relatado nos evangelhos, quando Jesus tinha 12 anos de idade. Entre os 12 anos de idade de Jesus até os 30, não se narra mais nada de Jesus. Aos 30 anos, Jesus aparece novamente e ele é batizado. João Batista fala: quem sou eu para te batizar? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. E Jesus Cristo fala para João Batista: é necessário que assim se cumpram as Escrituras. Então, Jesus, o próprio Jesus, desce as águas do batismo, por quê? Porque tem mais um ensinamento aí. Quando ele desce as águas do batismo, ele volta, ele assume o seu ministério, porque ele cumpriu essa etapa. Então, é necessário, se você ainda não se batizou, cumpra essa etapa. Isso vai te trazer, vai te outorgar, vai te liberar para que você possa agora atuar no reino de Deus. Porque essa é uma etapa, como João 3, 5, 7 diz, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e não nascer do Espírito. Então, é muito importante. Se tem alguém aqui que ainda não se batizou, converse com o seu pastor. Não tenho pastor, vamos arranjar alguém para te batizar. Vamos marcar um batismo. Você precisa passar por essa etapa, para que você não fique com uma brecha na sua vida, porque você já conhece a verdade. Deus está falando com você. Deus está te ensinando os passos a serem seguidos. Então, é muito importante que você cumpra essa etapa para que o teu crescimento espiritual, emocional, físico e moral comece agora a acontecer. É muito importante. Então, os estágios do novo nascimento. Os estágios do novo nascimento é a entrega, a conversão. E a palavra conversão significa mudar o alvo. Eu estava caminhando para a esquerda, agora eu vou mudar a rota, eu vou convergir, eu vou começar a caminhar aqui nesse caminho. Por isso Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então eu preciso agora convergir, seguir o caminho que é Jesus Cristo. O segundo estágio do novo nascimento é o crescimento, o discipulado, toda pessoa que passa pelas águas do batismo. O correto é que esse pastor, que esta igreja ofereça um discipulado. É como um manual, falando de uma forma bem simples, porque você agora está fazendo parte de um novo conceito, de um novo modelo de vida. Você agora vai começar a guerrear nas regiões espirituais. E isso vai acarretar na tua vida, vai ser necessário, que você desenvolva discernimento, que você adquira sabedoria, porque agora você não é mais um mundano que não entendia as coisas espirituais. Agora você é um filho de Deus, nascido de novo. Por isso que Nicodemos teve dificuldade lá em João 3, né? No início, Jesus fala para ele: é necessário que você nasça da água e do Espírito. Vamos lá, vamos em João 3. João, capítulo 3. Vamos ver essa história, esse fato que aconteceu e acontece com muitas pessoas. Vamos lá, João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos acharam, amém? Vamos lá, então. Vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura,
pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Uma pausa aqui um pouquinho, gente. Ele está falando com um homem que era mestre. Ele conhecia a Torá, ele ensinava a Torá, ele tinha uma boa dialética, uma boa exegese, uma boa hermenêutica, uma boa apologética. E ele estava com o cérebro dele assim, pequenininho. Jesus fala, tu és mestre e não entendes isso? Aí é onde Jesus fala assim, olha, plof, como diz o pastor Nálio, né? A mente fez plof. Jesus faz ele pensar. Aí houve o quê? Uma expansão. E aí ele pensou, olha só, vamos continuar. Versículo 11. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Então, amados, olha o ensinamento de Jesus para nós através deste acontecimento. Nós vamos ver que Nicodemos, mais para frente, ele vai estar lá junto com José de Arimateia, né? Aquele homem que pega o corpo de Jesus para passar ali as especiarias, né? Ele auxilia ele nesse processo, ele se converteu, ele entendeu, ele compreendeu a verdade. Por isso que a verdade liberta. Então, os estágios do novo nascimento vai libertando. E a libertação também é um tema que a gente pode abordar mais para frente em um outro seminário. Eu trato disso de um livro que eu vou lançar agora. A libertação é muito além daquilo que a gente pensa. Não é só orar e a pessoa ser liberta. Tu pode orar e a pessoa pode ser liberta, mas se ela não adquiriu o conhecimento, é pecado. Vocês sabiam disso? Você pode orar por uma pessoa, a pessoa pode ser liberta. Vou te dar a referência bíblica disso que eu estou falando, que nós temos que falar com base bíblica, né? Vou te dar aqui, ó. Vamos ver.
Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 43, 44 e 45. Diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, ou seja, procurando um outro corpo para se apossar. Porque é assim que os demônios agem. Assim como o Espírito Santo, ele precisa de um corpo para habitar, o diabo também precisa de um corpo para habitar. Os demônios não podem se manifestar se eles não tiverem um corpo. Então, vamos lá. Versículo 44, diz assim: diz, voltarei para a casa de onde saí. Ou seja, eu vou lá naquela pessoa que um dia eu habitei, o espírito de prostituição, de mentira, de roubo, de inveja, de corrupção, de profanação, enfim. Em batalha espiritual a gente estuda todas essas categorias, né, de manifestações. Então ele anda por aí e não encontra em nenhuma mulher, nenhum homem que ele possa lá levar à prostituição, levar ao uso de drogas, levar lá à corrupção. Então ele vai voltar para aquele lá que ele foi liberto. Ele vai ver, pô, vamos chegar lá naquele lá, ó. Vamos chegar naquela pessoa que uma hora eu habitei e vamos ver, vamos tentar uma brecha para entrar lá de novo. É assim que ele age. Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Que casa é essa? É aquela pessoa que se converteu, mas não se firmou em Jesus. Não teve ensino, não teve doutrina, ela está vulnerável. Ela nasceu da água, mas não nasceu no Espírito. Nós já vamos chegar no nascimento do Espírito, amém? Então, ela não tem, quando esse espírito vem, ela não tem firmeza para resistir à tentação. E aí, olha só o que o diabo faz. Olha só o versículo 45. Chegando, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que aquele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então o diabo vem, aquele espírito lá que era o espírito de pombagira, digamos assim. Ele vem e traz mais 7. Ele traz o dos vícios, o do abandono, o da depressão, o da idolatria. Aí ele vem, ele traz mais 7. Por quê? Porque agora ele quer roubar essa vida. Então, vejam, libertação, amados, é muito mais profundo do que se é ensinado por aí. A pessoa, ela só se torna liberta se ela caminhar diariamente com Jesus até que ele venha ou até que ele leve ela. Por isso, a importância da etapa 3, o estágio do novo nascimento. Entrega, conversão, crescimento, discipulado, agora amadurecimento através do conhecimento de Deus. Nós precisamos amadurecer a nossa mente. A pessoa que se denomina cristã e não gosta de ler, ela precisa buscar alguém que ajude ela a vencer essa dificuldade. O cristão que não lê, o cristão que não estuda, ele fica no estágio de bebê. No estágio de bebê, ele pode, então, ser possuído novamente e ser levado a um estágio pior do que o primeiro. Por isso, a importância do estudo, a importância do conhecimento. Deus nos deixou aqui, ó. Nós só conhecemos a Deus através da leitura, não tem outra forma. O milagre é uma manifestação da graça para nos promover experiências com Deus. Mas eu conheço Deus quando eu leio e junto a isso quando eu oro. E isso gera em mim o quê? Amadurecimento. Mas esse amadurecimento
será verdadeiro se eu aplicar todo esse conhecimento. Então, eu posso dizer, eu nasci de novo, tem um louvor muito bonito, né? Nasci de novo em ti, sou mais que vencer. Então, esse nascer de novo não é simplesmente descer nas águas e subir. Agora você faz parte de uma nova pátria e você precisa estudar a constituição dessa nova pátria. Amém? Então, você precisa começar a aplicar as leis desta nova pátria. E aí nós vamos aí para a segunda parte, né, do nosso encontro aqui de seminário teológico Tarde com Deus, que é o batismo no fogo. As pessoas pensam que o batismo no fogo é o batismo no Espírito Santo. É mais profundo ainda. É mais profundo. Vamos lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos lá? Eu coloquei aqui o versículo 7, mas eu quero convidar todos vocês a lerem comigo a partir do versículo número 1. Amém? Marque isso na sua Bíblia, que é importante. Isaías capítulo 6, aqui vai narrar então a história de quando Isaías ele é escolhido e consagrado, né? Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, a sua glória. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos parar aqui um pouquinho no 5. Isaías, ele era aquele homem, vamos conjecturar aqui para os nossos dias, que falava palavrão, que falava mal de todo mundo, que falava mal das pessoas, que era foxiqueiro. Ele está aqui confirmando que os lábios deles eram impuros. E ele vivia junto a um povo impuro, então ele fazia parte desse grupo. Ele tinha o mesmo comportamento moral que este grupo, que ele vivia com esta nação, com este povo que ele convivia. Mas Deus dá essa visão para ele. E aí agora no versículo 6, vamos lá. E ele diz assim: mas um dos serafins voou para mim, olha que experiência, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Uma tenaz é uma ferramenta, né, que você usa assim para pegar o vidro quando tá quente para moldar, né? É uma ferramenta que os ourives usam. Então, Deus deu essa visão que ele viu, que o anjo pegou essa tenaz, pegou uma brasa lá de cima do altar de Deus, trouxe até ele e fez o quê? Vamos lá. Versículo 8, né? Então, depois disso, viu o Senhor que dizia, perdão, gente, versículo 7, e com ela tocou a minha boca. Então, ele viu o anjo trazendo essa brasa e tocando aonde? Na boca. O que significa isso? O batismo no fogo. O batismo no fogo é quando nós deixamos Deus transformar o nosso caráter.
é transformação de moralidade. Isaías era imoral. Vamos lá, continuando, versículo 7. Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Versículo 12. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Ou seja, todos nós vamos passar pela prova do fogo para sermos batizados no caráter. Isso é muito importante. Quantos de nós já vivemos a experiência de estarmos dentro da igreja, vamos tomar um café com as mulheres, estarmos num encontro de casais, de família, e vira e mexe, se forma um grupinho para fofocar. Esse grupinho é do demônio, ele ainda não foi batizado no fogo. Amados, a 7ª coisa que Deus abomina, segundo Provérbios, é irmãos que falam mal dos irmãos e fazem contenda entre os irmãos. Isso é caráter, é moralidade. Então, o batismo no fogo é quando eu permito que o Espírito Santo trabalhe em mim, exponha o meu pecado em mim, e eu permito, então, agora, eu promovo a condição para o Espírito Santo transformar essa área da minha vida. E o crente que não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua moralidade, ele nunca será transformado. Tem pessoas que estão aí 20 anos no Evangelho, mas são mexeriqueiras, são egoístas, são mão de vaca, não são fiéis com Deus. Por quê? Caráter. Isso é caráter. O caráter não foi transformado. Por isso, o que mentia, não mente mais. O que roubava, não rouba mais. O que adulterava, veja, são todos comportamentos de moralidade, que de fato vai testificar se eu nasci novamente. Se eu tenho agora um comportamento segundo o comportamento de Cristo Jesus. E aí é onde essa casa que eu entreguei a vida a Jesus, e essa casa agora se torna limpa e adornada, é onde agora eu preciso permitir que haja esse batismo na minha vida, para que eu possa ser regenerado, para que eu possa agora refletir Jesus Cristo onde quer que eu esteja. Se eu estiver passando fome, ou se estiver em abundância, eu vou refletir Jesus. Amém? Que é a conclusão que o apóstolo Paulo chega em Filipenses 4:13, se eu não me engano, ele diz, né?
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que aí no versículo anterior ele vai dizer, eu sei viver no pouco, eu sei viver no muito, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo não murmurava. Por quê? Porque ele também foi batizado no fogo. Como que eu sei que eu, partindo em mim, e depois aos que estão ao meu redor, receberam um batismo no fogo? Quando essa pessoa, ela tem um comportamento cristão, ela sofreu esta metanoia, a mudança de mente. E a palavra metanoia, ela significa esta frase aqui, o item 1, é mudar a mente. É não se conformar quando vier um fofoqueiro pro teu lado, você ficar junto naquela... Não participe, gente, não participe de fofocas. Corte o mal pela raiz. Então, isso é muito importante. Você conversar com alguém, desabafar, pedir um conselho é uma coisa. A fofoca, ela tem um cunho de denegrir a imagem do outro, de expor a imagem da outra pessoa, sem que ela esteja ali para se defender. É diferente de um desabafo, quando você pede um conselho para um amigo. Então, amados, o crente, ele tem que ter uma mente up, uma mente elevada, uma mente desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus. A mente precisa ser transformada. Eu posso entregar a vida a Jesus, eu posso passar pelas águas do batismo, mas se eu não tiver o meu caráter transformado, eu não serei um instrumento nas mãos de Deus. Eu não cumprirei o meu propósito. Por isso Jesus falou, não tem como entrar no reino ou participar do reino se você não nascer da água e não nascer do Espírito. Ser uma nova pessoa, mudar a sua consciência, ter a consciência da eternidade, ter a consciência da salvação, ter a consciência da justificação, da redenção, da reconciliação, ter a consciência do amor ágape, ter a consciência do ajudar, do colaborar, do servir, do amar, do perdoar. Quantas pessoas estão carregando a falta de perdão porque não tem aqui a consciência expandida, ainda não deixou o Espírito Santo batizá-la no fogo. E isso não promove crescimento. Então, o batismo no fogo, amados, ele é fundamental porque ele vai te promover para uma outra esfera com Deus, para um patamar de maturidade. Então, é necessário permitir que essa mudança na moralidade aconteça. É muito importante, porque senão eu digo assim, a pessoa não tem um crescimento em Deus. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e eu não perdoo o meu irmão. Isso é imaturidade. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, mas eu ainda falo palavrão. Palavrão vem do inferno. Por trás de cada palavrão tem um demônio. Nós estudamos isso em batalha espiritual. Quando você promove um palavrão, você está invocando um demônio. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês. No meio pentecostal, se usa uma palavra assim, o irmãozinho lá, ele é do reteté. Vocês sabiam que essa palavra, ela vem de uma origem africana, que tem um cunho espiritual que faz invocação demoníaca, que é um demônio que ele age através das danças afrodescendentes aí, que invocam demônios para promover sensualidade? Nunca mais fale isso. É pentecostal, não é reteté. Para vocês verem que às vezes nós falamos palavras que nós nem sabemos. As pessoas invocam demônios. São brechas, liberalidades que são dadas. E esse demônio que é invocado, ele dança conforme... Eu já fui espírita, eu já fui macumbeira, eu já fui nova era, eu já fui de várias vertentes aí religiosas até conhecer Jesus. E quando eu era do centro de Macumba, que tem a corrente branca e a corrente preta, né, que eles chamam, né? A Umbanda branca e a Umbanda preta. Né? A preta é aquela que faz trabalho, sacrifícios de animais, e a branca é aquela que fica ali, né? Então, quando eu vou numa determinada igreja, eu vejo uma pessoa dançando, eu sei se é
o Espírito Santo ou se é o demônio. Porque o demônio dança igualzinho como dança no terreiro. Por isso que eles falam reteté. Ah, eu estou no reteté. Eu estou dançando segundo o demônio. Não tem nada do Espírito Santo ali. Então, amados, é necessário que nós sejamos batizados no fogo, que nós tenhamos um comportamento, uma moralidade transformada, para que a maturidade aconteça. A maturidade, ela só vai acontecer se você estiver numa constância de crescimento, de reconhecimento e de dependência total do Espírito Santo. Espírito Santo, eu ainda invejo, toca em mim, queima isso em mim, tira isso de mim. E aí, quando tu olhar alguém que conseguiu uma casa, conseguiu um carro, comprou uma roupa, fez uma palestra, escreveu um livro, qualquer coisa, a inveja vai tentar entrar na tua mente. Mas você vai falar, puxa, que alegria, que bom ver o meu irmão feliz. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é um comportamento moral de quem foi batizado no fogo. Olha só Romanos capítulo 6, versículo 4. O que a palavra diz. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, há necessidade de nós vivermos uma nova vida. Eu não posso agora querer viver as mesmas coisas que eu vivia antes. Eu não posso mais agora estar na igreja e querer ir para a balada. Eu posso ir numa festa, num casamento? Claro que sim. Você vai celebrar? Agora, o que você vai fazer numa balada, gente? O que o cristão faz numa balada? Num ambiente do inferno. Ele quer as coisas do mundo. Então, nós morremos em Cristo. Agora está sendo gerada em nós uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser moral, um novo ser, uma nova pessoa. Colossenses capítulo 3, versículo 9, 10 e 11. Vamos ler o que diz aí. Está escrito, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despediram de quem? Do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador. Glória a Deus. Nessa nova vida, já não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia, glória a Deus. Este novo eu que nos é oferecido por Deus através do conhecimento é para todo ser humano que crê em Cristo Jesus. Não é só para o judeu, não é só para o religioso, é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, vejam, Paulo começa falando aos filipenses que eles têm que ter um comportamento moral. De quê? De não mentir. Por quê? Porque Paulo está batizando eles no fogo. Toda vez que a Bíblia diz para mim, não minta, não roube, não traia, não mate, ela está o quê? Trazendo a brasa do trono para queimar em mim comportamentos que não pertencem mais a mim. Mas eles vão tentar ficar ali ou vão tentar em algum momento se manifestar. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele quer uma brecha para fazer nós termos a nossa moralidade corrompida. Se eu tenho a minha moralidade corrompida, logo eu vou ter uma inclinação por pecado, logo eu vou estar mais perto de pecar, de errar o alvo.
porque a palavra pecado, do latim, significa errar o alvo. Eu tenho que fazer uma coisa certa e eu acabo fazendo errada. Vamos ver o que mais a Bíblia tem a nos dizer sobre isto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: vocês foram regenerados de uma semente perecível. Que semente é essa? Era o pecado que habitava em nós, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente, ou seja, você era uma pessoa, agora você é outra, então você precisa se agarrar na palavra e viver diariamente essa verdade. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio, amados, é permanecermos. Apocalipse 3:18 diz: guarde a tua coroa para que não te roubem. Ou seja, guarde a salvação, guarde a palavra, guarde os ensinamentos, não permita que ninguém venha corromper a tua moralidade. Não permita que ninguém venha com doutrinas estranhas, heresias, e roube a tua comunhão com Deus. Então, nascer do fogo não é nascer no batismo do Espírito Santo, não. O batismo no Espírito Santo é o batismo que vai nos dar ali os dons, né? Que vai nos trazer ali o ministério, é dentro de uma outra conotação. O batismo, o nascer do Espírito, é agora ter uma nova natureza. Uma natureza de moralidade, de comportamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. Então, há sempre um novo de Deus quando eu permito que o Espírito Santo traga a brasa do céu, traga a brasa do trono de Deus sobre a minha vida, para que seja queimado tudo aquilo que não pertence a Deus, para que eu seja uma pessoa cada vez melhor e cada vez mais a imagem e a semelhança de Cristo. E aí, então, deixa-me ver aqui. Nós vamos ter aí, caminhando para o final do seminário, que nós vamos abrir um pouquinho aqui para perguntas e respostas, tá bom? E aí eu peguei novamente lá o título de João, que é o nosso tema central do seminário, e em resposta a tudo isso, o que Deus nos ensina? Que, na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer novamente. Então, nós precisamos avaliar a nossa vida, avaliar o nosso comportamento, avaliar a nossa vida diária e ver, Deus, tem alguma área aqui que eu precise da brasa que vem do teu trono? Tem algum comportamento em mim que ainda não testifica, que ainda não glorifica o teu nome? Eu quero nascer do fogo também. Eu quero ser uma pessoa totalmente regenerada. Nós vamos vacilar no decorrer, meus amados. Nós vamos ter alguns escorregões no meio do caminho, sim, mas não serão escorregões que vão nos levar para a morte. Por quê? Porque nós vamos estar conectados com o Espírito Santo. Essas verdades aqui, ó, elas já vão estar dentro de nós. E aí nós vamos nos manter firmes nesta verdade. Então, nascer da água e nascer do Espírito. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não permitir ser conduzido pelos sentimentos. Não permita ser conduzido pelos sentimentos. Sempre que você tiver fazer uma escolha, tomar uma decisão, pergunte, Espírito Santo, o que é certo fazer? O que é certo falar? Me conduza em verdade. Então, amados, este ensino eu preparei com muito carinho, pedi para Deus me dar a direção, o caminho, né? Para que fosse ofertado para todos nós aqui, neste período aí de 1h e 45 minutos, né? 1h30, podemos dizer, de conhecimento, de compartilhar, né? Então, eu desejo, no fundo do meu coração, ter contribuído para o teu conhecimento, para o teu crescimento, e o meu conselho é que você estude a palavra, conheça mais de Deus e possa ter cada vez mais esse batismo no fogo, desenvolvido na tua vida diariamente,
para que o amadurecer, o desabrochar o teu espiritual com o teu moral testifique a Deus diariamente, em nome de Jesus. Minha amada e querida pastora Rita, te amo. Muito obrigada pela oportunidade. Se quiserem aí uns minutos para perguntas e respostas, estamos aqui. Se não, esta é a minha contribuição para o seminário, terceiro seminário teológico Tarde com Deus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Obrigada, pastora, minha amiga amada, né? Maestra, como chama aqui em italiano, professora. Eu quero te agradecer com todo o coração rasgado, sim, porque o projeto Tarde com Deus é um projeto que veio do coração de Deus. E todas as vezes que eu abria, né, eu abro, desde o início, Jesus sempre ministrou, 2 Pedro 3,18, mas eu não sabia onde estava, mas ele ministrava, crescei na graça e no conhecimento, crescei na graça e no conhecimento. Então, nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sábado, crescendo na graça e no conhecimento, através da tua vida, pastora. E nós, o que daremos ao Senhor, né? Por todos os benefícios que nos tem feito. Então, devemos rasgar nossos corações pelo avesso, entregar a Deus e deixar Ele ser Deus nas nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus, assim, de coração rasgado, por Ele ter me apresentado a senhora como uma amiga, pastora, incentivadora, mestre na palavra, tudo, não é? E todos que aqui estão, não é? Então, de coração, assim, alegre, pastora. É o nosso terceiro seminário, né, que o Senhor está nos proporcionando, de outros que virão, né, dos sábados. E além disso também tem o nosso congresso, que a pastora Débora vai estar também, né, trazendo o seminário aqui em Roma. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Olha como Deus é tremendo, né? Ele tem nos dado assim uma mesa farta. Então não tem faltado nada, o pão quentinho da padaria celestial e a água da fonte da vida que veio, né, direto do trono do Pai, direto para o coração da pastora, para nos transmitir esse conhecimento, na graça e no Amém. conhecimento. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meu amor. Estou muito feliz também de estar com vocês aqui. Tem uma pergunta que estava aqui no chat que eu não vi, que ela é muito pertinente, da Ana Ana Paula Paula, né? Godoy. Foi Ana Paula Isso, Godoy, eu anotei aqui. Ana Paula isso, Godoy, ela queria saber a diferença dos dois, né? Do isso. batismo, da água e do fogo. Porque João Batista diz que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo, trazendo salvação a alguns e condenação aos outros, né? Então, tá dentro do... Exatamente, batizar no Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele nos nos batiza com os dons, né? Com os dons espirituais, como está lá em Efésios. E o batismo no fogo é esse batismo que trabalha no caráter. Então, todos aqueles que permitem ser moldados no caráter serão o que? Salvos. Mas aqueles que não permitem ter essa transformação, eles já estão condenados, porque eles não creem nos ensinamentos. Então, crer é o primeiro passo. Eu creio em Jesus, me torno salvo, mas agora eu tenho que viver com Jesus. Então, Jesus batiza no Espírito e batiza no fogo. Como hoje nós somos batizados no fogo? Isaías foi dentro dessa visão, né? Mas nós hoje é através da palavra. É a palavra que nos corrige, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos limpa. Então, esse batismo no fogo, nascer no Espírito, acontece através do conhecimento da palavra. Respondido, minha amada? Deixa eu ver se tem mais perguntas, Ela porque eu abri o chat escreveu, agora. sim, ela disse sim, pastora, purificação, entendi. Purificação, isso, obrigada. E é a purificação da moralidade, né, do comportamento. Exato. É a partir do momento que a pessoa, né, tem pessoas que não tinha controle na língua de falar, de xingar, de falar palavrões, né? E aí quando se converte de verdade, isso dá nojo, né? Não tem nem como pensar em falar. Mais alguém? Alguma pergunta? Eu vi que a mãe do pastor Josenberg estava ali, não sei se ela queria falar.
Gleide, quer falar, senhora? A irmã Gleide. Estou encantada. É a Que primeira bom. vez que eu uso, assim, um pouco mais. Nem foi o tempo todo, mas eu estou agradecendo a Deus por sua vida, pelos ensinamentos que nos trouxe e estamos esperando mais. Amém. Glória a Graças a Deus. Deus. Obrigada. Ela é a mãe, a senhora Cleide, a irmã Cleide é a mãe do pastor Josenberg. Que bênção. Sim. Esse projeto, vê como Deus é tremendo, né? Ele sabia das nossas debolências, das nossas necessidades, onde a gente precisava aprender. Eu me lembro que quando começou a pandemia, né, Andréa? Andréa congregava comigo na igreja italiana e a primeira coisa que veio na minha mente, eu pensei assim, meu Deus, e agora como é que vai ser Andréa, meu Deus? E eu não sei por que eu me preocupei justamente com a Andréa, né? Mas é porque a Andréia, depois ela me disse, né, que ela estava orando, né, Andréa? Quer falar, Andréa? De falar, Ritinha. Pode os E, dois. e nesses 40 dias, nessas orações, falava, né, Para mandar que Deus colocou. pessoas, né, mulheres, Colocasse, colocasse na minha vida pessoas que fossem sérias do reino de Deus, né? E foi quando a gente começou nas orações através do WhatsApp, né, Ritinha? A gente orando para minha mãe, Exato. e aí a gente foi se conhecendo, foi chamando uma, chamando outra. Exatamente. WhatsApp, olha aqui que maravilha, ó, 25, 26 pessoas, todo mundo aqui conectados, amém. Mas hoje deu Uma umas 30 e bênção. poucas pessoas. Mas assim, a Andrea falou, né, que quando a gente começou, eu já tinha começado, eu comecei com uma pessoa, né, no Zap, no WhatsApp, e fui chamando. Então, quando eu consegui chamar a Andrea, ela me falou que ela estava orando, né, e eu fiquei muito feliz, porque Deus, ele vê, né, a nossa responsabilidade e o cuidado, o zelo que a gente tem com outras pessoas, porque isso é o reino de Deus. É a gente caminhar juntos, né? Numa mesma concordância, né? Ver o irmão que está precisando, se preocupar com o irmão. E é isso que Deus quer. Por isso que ele diz, andar de dois em dois, porque se um cair, o outro tá ali para ajudar a levantar. Levanta. Isso aí. Amém? Mais alguém? Amém. Andréa escrever as 3 páginas do livro, viu, Andréa? Esquece não, essa semana a gente vai ter reunião com todo mundo que vai participar do livro. Vamos nos reunir com a pastora Débora, né? Para já tá ó, mandando esse livro para editora, porque tá saindo, tá saindo. Irmã Ângela, quer falar, minha amada? Amém. Sim. Boa noite, boa tarde a todos, a paz do Senhor. Pastora Débora, no início eu não estava aparecendo, mas graças a Deus eu corri e deu para chegar aqui. Pastora Débora, o que me chamou aqui a atenção, assim, essa explicação foi assim, maravilhosa, né? Nossa, como abriu mesmo o entendimento, né? Pedindo a Deus para ficar firme o entendimento e vir mais, né? Quando aqui na palavra fala assim, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Me chamou a atenção que muitas das vezes a gente vê em algumas passagens o entrar no reino de Deus. E aqui, eu até cheguei a procurar outras traduções aqui rapidamente, para ver se em outra tradução tinha a palavra entrar no reino de Deus. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque aqui fala, não pode ver o reino de Deus, né? Porque a gente pode, assim, imaginar que seria também, não pode entrar no reino de Deus, né? Qual que é a diferença aí? Ver o reino e entrar no reino. Ok. Isso realmente acontece muito, porque desde que a Bíblia ela foi escrita, né, ali no latim, no hebraico, para o grego, depois transliterou para o latim, depois foi para o alemão, para o inglês. Nessas transliterações, traduções, existem palavras que em determinadas línguas não têm o mesmo sentido, né? Então, dependendo ali, por exemplo, João Ferreira de Almeida vai traduzir como ver, King James vai traduzir como entrar, né? Então,
vamos buscar aqui conectar essas duas palavras dentro do sentido exegético ali, para a gente não fugir do contexto, né? Então, ver e entrar está dentro da mesma conexão, né? Como Isaías viu ali, né? Ele viu, Deus deu para ele. Quando ele vê e ele recebe, ele já entra, né? Então, ver significa entrar também. Eu vi, ou seja, Deus se mostrou para nós. Jesus Cristo se apresentou para nós através da palavra. Todos nós aqui temos um testemunho de encontro com Jesus. Então, ele vai se apresentar, né? Uns pela palavra, outros por um convite, mas, de fato, o homem vai ser convencido. Então, ele vai ver, se ele viu e recebeu, ele já entrou. Está dentro do mesmo contexto, né? Então, para eu entrar no reino, eu tenho que ver o reino. E o que é o reino? É uma pátria. Só consigo ver se eu abrir o meu coração para a palavra. Então, se eu vi realmente, ou seja, só que é sobrenatural. Não é assim, eu vi, como eu vou à Itália, vou conhecer a Itália, eu vi. Não, o reino de Deus, ele é espiritual, a gente entende pela compreensão, pela fé, né? Então, alguém ministrou a palavra na minha vida e me perguntou, quer aceitar Jesus? Então, eu vi isso dentro do meu entendimento. Então, eu vi de uma forma sobrenatural. Então, eu entendi. Quando eu vejo, eu já faço parte, eu já entro. Porque eu já aceitei. Porque Deus, ele se revela, pela palavra, ele se revelou a todo mundo. A salvação está disponível para todas as pessoas, né? Todo aquele que crê será salvo. Mas o entrar é para aquele que entende, né? Que compreende pela fé. Então, precisa ter esse movimento do homem, de ver, quando ele vê, ele entra. Está tudo conectado. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, porque realmente é algo que vem pela fé. Tudo aquilo que vem pela fé, vem pela compreensão, né? Porque a fé, ela vem, o primeiro passo da fé é no intelectual, o segundo passo da fé é no sobrenatural, né? Então, o ver e entrar está dentro do mesmo contexto, porque eu só consigo ver, eu só vou entrar se eu ver. Se eu não ver, eu não vou conseguir entrar. Eu entendi, então, agora, assim, que eu posso até ver se está correto isso, eu posso até ver, nesse primeiro momento, naqueles 4 estágios do batismo. No primeiro momento, eu posso até ver, deslumbrar, mas para entrar, propriamente, entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo, tem que nascer pela água e pelo Espírito, Sim. Espírito. Porque Tem que ser... Sim. Isaías viu, Deus deu a visão. Ele viu. Quando ele viu, ele foi o que? Convencido. Tanto que ele fala, quem sou eu, um homem de lábios impuros? E aí ele vê a visão e ele é batizado no fogo. Então, quando ele é batizado no fogo, ele entra. Então, agora ele faz parte do reino. Por isso que existem muitas pessoas que se dizem cristã, mas não entraram no reino. Por quê? Porque elas não tiveram a moralidade transformada. Elas continuam falando palavrão, continuam traindo a mulher, traindo o marido, fofocando, mentindo, se corrompendo. Essas atitudes, pessoas que têm atitudes assim, elas não estão dentro do reino. É diferente daquela pessoa que não tem mais esse tipo de comportamento e, de repente, no momento ela vacilou, ela vai pedir perdão, Deus vai perdoar e ela não vai fazer mais. Mas ela não vai viver nesse comportamento. Quem não herda o reino é a pessoa que vive no ato do pecado. Não é aquela que caminha com Deus, erra, se pede perdão, se conserta e segue. É aquela que caminha, que se diz caminhando com Deus, erra, segue errando e acha que está com Deus, usa o nome de Deus em vão. É uma pessoa que é chamada de iníqua. Iníqua é aquela pessoa que vive repetindo o pecado, né? Então, o ver e o entrar está dentro da mesma conexão, mas são os passos. Lembra que a gente falou dos passos? Né? Então, aquele que nasce da água, vê. Agora, aquele que nasce do Espírito, herda. Entra. Amém. Então, são os estágios.
Porque Deus é organizado, né, gente? Deus, ele não vai dar uma feijoada para uma criança que acabou de nascer. Ela vai tomar o leitinho, que é o discipulado, né? Ela vai ser cuidada. Esse é o correto. A senhora falou uma coisa bem certa, né? A pessoa, para se batizar, ela também tem que ser orientada, né? Tem que ser ensinada, né? Para poder saber o que está acontecendo e o que vai acontecer, né? Na vida dela, na caminhada, né? Daquele momento. Por exemplo, tem uma coisa que acontece no nosso meio eclesiástico que a gente precisa mudar isso. Não se apresenta crianças na igreja para Jesus. Você apresenta a família à igreja com a criança e a família perante a igreja vai assumir o compromisso de criar essa criança no caminho do Senhor, porque Deus já conhece essa criança. Porque senão fica parecendo o batismo da igreja católica. Eu vou apresentar a criança para Deus. Deus já conhece a criança. É o pai e a mãe que parecendo um ritual. Estão assumindo a responsabilidade de criar aquela criança no caminho do Senhor. Aí tudo bem, aí está dentro da palavra. Porque senão seria quase um batismo. E a criança não se batiza. É verdade. Então, o conhecimento nos liberta para praticarmos a palavra com sinceridade, com verdade. É interessante isso, né? Porque realmente fica parecendo um ritual. Fica parecendo um ritual. Aí você vai lá, aí parece... qual é a diferença da igreja evangélica e da católica? Não tem diferença. Amém. Mais alguém quer falar? Carlinha? Tatiana? A Vivian quer falar? A Vivian quer falar? Pode falar, Vivian. Acho que ela não queria saber. Perdão, gente, deixei o microfone aberto, perdão. Foi muito bom o seminário, viu? Muito aprendizado. Deus continue abençoando. Eu quero perguntar, pode ser? Pode. Cleide. Se a gente pode ter algum texto desses ensinamentos, não todo, mas as principais ideias, assim. Os slides do seminário? Vai estar tudo no YouTube. Sim. Tá bom, eu mando para a pastora Rita. Como? Eu mando para a pastora Rita. Eu vou mandar para a pastora Rita, ela distribui para vocês, tá bom? Pode ter sim, não tem problema. O conhecimento está aí para ser compartilhado. Mas fica gravado tudo lá no YouTube. Foi gravado e tem um canal. Mas talvez ela quer imprimir, né, pastora Rita? Talvez ela quer ter a impressão, né? Eu mando para a pastora Rita, ela distribui para vocês, não tem problema não. Eu mando em formato de foto ou em PDF, tanto faz. Pastora Débora. Sim. Obrigada. Nada. Pastora Débora, será Sim. que se um adolescente, assim, ele batiza, né, ele se batiza, mas sem tanto entendimento, se ele não é batizado, ele batizou na água, né, na água ali, ele desceu as águas, mas pelo fogo ele não foi batizado, ele não deu sequência ao crescimento para que deixasse o Espírito Santo trabalhar nele a ponto dele mudar de comportamentos, etc., né? Ele está deixando brechas para esses 7 demônios entrarem nele de novo? Sim, 2 pontos importantes que nós vamos falar aqui, então. Sim, porque a casa está limpa e adornada, né? Então, o que transforma a moralidade do homem é uma vida diária com Deus, de devocional, de leitura, oração, é isso que nos transforma diariamente. A mudança da moralidade não nos salva, o que nos salva é nós crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A mudança da moralidade nos torna herdeiros de Deus e nos torna instrumentos de Deus na terra. Por exemplo, todos nós vamos receber lá no Tribunal de Cristo um galardão.
Então, ó, eu batizei minha vida a Jesus, entreguei minha vida a Jesus, batizei nas águas, mas eu não tive a minha moralidade transformada, mas pela fé entreguei minha vida a Jesus. Ok? Só que você não produziu fruto. Se você não produz fruto, você pode ser arrancado. João 15. Aquele galho que está em mim e não dá fruto, eu corto fora e lanço no inferno, lanço no fogo. É isso que Jesus fala. E com Jesus é sim, sim, não, não. Ou é dele ou não é. Não se pode servir a dois senhores. Mas a inconstância da vida com Deus deixa brechas na vida do crente. Então, ele pode sim sofrer a influência de estar aí deixando brechas para que o inimigo atue na vida dele. Então, é necessário ter o caráter transformado. Isso é muito importante. Não é isso que nos salva, mas isso mostra uma vida cristã. Isso faz com que nós sejamos instrumentos de Deus. Amém? Entendi. Amém. Mais alguém? Quer falar alguma coisa, Tatiane? Não. Tatiane, a Pastora Verinha não Ruth está quer falar? Pastora Ruth, Amém. acho que não. Ela Glória a deve Deus. estar. Ana Paula quer falar? Ana Paula? Pastor, eu posso fazer uma observação sobre... Sim, posso falar? Pode falar. Pode. A pastora estava falando, né, que isso nos torna instrumentos de Deus. E o senhor me trouxe à mente que recentemente fiz uma cirurgia, né? E o médico ali para tocar na nossa carne, ele usa instrumentos limpos, né? Tem que ser esterilizados. Agora você imagina Deus para tocar na alma de alguém, no espírito de alguém, né? Então, realmente, assim, tem que ser o homem interior bem limpo mesmo, né? Que Deus não vê a nossa aparência, né? Ele vê o nosso coração. Isso. E a gente tem que estar bem purificado mesmo, bate no fogo, né? Para podermos fazer efeito no reino de Deus, ser esse instrumento para tocar em outras almas e espíritos, fazer outros nascerem de novo. Isso serem mesmo. curados. Olha que interessante, Provérbios 23, 26 diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração. E o coração, ele está associado à moralidade, aos sentimentos, comportamento. Então, Deus pede que nós dê a Ele, para que nós devemos dar a Ele o nosso coração, para que seja moldado, transformado. Amém. Glória a Deus, meus amores, que bênção. Mais alguém? Eu acho que não tem mais Glória ninguém a para Deus. falar. Carla, quer falar, Carla? Amém. Ok. Quero agradecer, viu, pastora Débora, pastora Rita. A gente ficar aqui perguntando não tem fim, né? Porque uma pergunta vai puxando outra. Mas eu aguardo outros seminários para a gente dar continuidade, para deixar a pastora Débora ficar à vontade aí. Tá bom, pastora Débora? Muito obrigada, viu, pastora Rita também, as irmãs. Porque a gente fica, né, a cabeça, como o pastor Nara ensina para a gente, a cabeça da gente vai expandindo, né? Exato. A gente não tem vontade de parar de perguntar, mas glória a Deus, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a você, Obrigada. minha amada colega de faculdade, Ângela, não é? E assim, o próximo, já tem até já o tema para o próximo, a pastora já deu uma deixa ali, libertação. Amém. Vamos sim fazer seminário, quarto seminário sobre libertação. Amém. Em nome de Jesus, tá bom, pastora? Vai ser libertador, hein? Com certeza. Nossa libertação é diária, precisamos, uma coisa puxa a outra, né? É verdade. Então, pastora, esteja à vontade. Amém, meus amores. Então, eu não sei se você quer orar para encerrar. Eu daqui a pouquinho estou indo para o nosso encontro de oração também, já são 6h10 aqui. Obrigada, meus amores, obrigada, meus irmãos amados, família linda do Senhor. Fiquem todos com Deus, né? Se apropriem dessas verdades. Obrigada, pastora Rita, mais uma vez. Deus abençoe. Pastora, eu quero agradecer a senhora em nome de todos que aqui estão, de que já saíram, que o pessoal começaram a sair agora, né? Foram 30 e poucas pessoas.
E eu glorifico o nome do Senhor na sua vida, porque realmente nós temos tido, sim, excelência, né? Estudos com excelência, porque a senhora é uma pessoa que a senhora é cuidadosa, no manusear da palavra do Senhor para as nossas vidas. É por isso que o Senhor, Deus, nos apresentou, né? A senhora como nossa companheira, como nossa amiga, como nossa professora, incentivadora. E realmente a senhora é uma pessoa que incentiva. E nós precisávamos de pessoas como a senhora. Nós precisamos de pessoas como a senhora, pastora. Viu? Que o Senhor Jesus continue derramando graça na sua vida. Essa é a palavra que veio agora, direto do céu para a senhora. Graça sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus está renovando a graça dele sobre a tua vida. Veio assim, ó, meu coração está cheio dessa palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E graça. Recebe a graça do Espírito Santo sobre a tua vida, pastora. Receba o renovo de Deus sobre a tua vida. Receba, porque veio do alto, assim, ó. É como meu coração tivesse borbulhando dessa palavra. É a graça de Deus que te capacita. Por mais que venham palavras para tentar ferir teu coração, mas a graça de Deus, o bálsamo, o refrigério é derramado nesse momento sobre a tua vida, sobre o teu coração. Nesse momento o Senhor está tirando toda a tristeza do teu coração. Toda palavra que te magoou. Jesus está derramando refrigério. A graça dele te basta. É a graça do Senhor Jesus Cristo que te basta. Amém. Receba, porque assim meu coração, sabe? Meu coração está assim, ó. Crescido, borbulhando, que eu não consigo nem falar. É a graça de Deus sobre a tua vida, pastor. Amém. A senhora não tem noção como os céus está sobre a tua vida. Aleluia. Os olhos de Deus estão contemplando tudo aquilo que a senhora está trazendo para nós. Aleluia. E tem trazido. Que o Senhor Jesus continue derramando a graça sobre a tua vida e sobre a vida de todos que aqui estão. Porque meu coração está cheio de graça dessa palavra. É algo espiritual. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aleluia. Nós estamos aqui recebendo o melhor de Deus. Amém? É a graça de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios. Aonde a senhora caminhar, a graça do Senhor te acompanha. Amém. Isso é a palavra de Deus para tu. Louvado seja Deus. Esse é o presente de Deus. Amém. Por tudo aquilo que ele tem feito, tudo aquilo que a senhora tem feito, obedecido e feito o ide do Pai. Amém? Amém. Obrigada, meu. É tudo por ele e para ele são todas as coisas. coisas. Glória a Deus. Obrigada. O melhor de Deus está por vir, minha amada. Amém. Eu creio. Pode orar, minha querida amiga. Te amo de verdade, com o coração rasgado. Amo todos vocês também. O amor de Deus sobre a minha vida é para ser distribuído na vida de todos. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode orar, finalizando e dando a bênção apostólica. E eu quero chamar a atenção novamente, gente. Se preparem para vir para esse congresso em julho. E essa semana nós vamos ter a reunião, né, das pessoas que querem participar do livro Tarde com Deus. São 3 páginas, né? Em nome de Jesus. Pastora Débora. Amém. Paizinho querido, muito obrigada pelo teu amor, o teu carinho, a tua graça. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é a água purificadora que nos purifica, Senhor. Meu Deus, tu és tão bom conosco, Pai. O Senhor nos colocou aqui neste encontro para falar aos nossos corações, para nos preparar, Senhor, para trabalhar dentro de cada um de nós. Quanto amor, Pai querido. Obrigada, Senhor, por nos conduzir em verdade, nos exortar, Senhor, nos fortalecer. Obrigada por nos curar, Senhor. Obrigada, Pai. Nós queremos te render graças e louvores
neste momento como tua igreja, Senhor. Queremos levantar as nossas mãos e te dizer, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós dependemos de ti, tu és o nosso Deus, o nosso Pai, tu és o nosso melhor amigo, Senhor. Nós dependemos de ti e te agradecemos por isso, porque tu és um Pai que tens cuidado de nós em tudo aquilo, Senhor, que o mundo não pode nos dar, o Senhor tem nos suprido. Muito obrigada, Pai. Obrigada por este projeto Tarde com Deus. Obrigada por cada família representada aqui, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eis-me aqui, estamos aqui, Senhor, para sermos instrumentos vivos nas tuas mãos. Usa-nos como usaste Isaías, tantas mulheres e homens que são inspiracionais para nós, que estão descritos na Bíblia. Nós estamos aqui escrevendo a nossa história contigo também, que será, Senhor, depois mostrada a nós na eternidade, através de tudo aquilo que o Senhor vai nos conceder ainda. O Senhor é tão maravilhoso que ainda vai nos dar galardões, meu Deus do céu, como tu és maravilhoso, Pai. Pai, muito obrigada, que o teu Espírito Santo continue nos ensinando, continue nos instruindo, e se houver alguém aqui com alguma doença, alguma inflamação no seu corpo, que seque-se na raiz, em nome de Jesus, que essa pessoa receba cura, transformação, que ela receba um diagnóstico positivo, Senhor, daqueles exames que ela está fazendo, Pai, que ela testifique e glorifique o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor, precisando de uma porta de emprego aberta, Pai querido, que essa pessoa receba, Pai, em nome de Jesus, promoção, um novo emprego, aumento de salário, que ela tenha, Senhor, envie clientes, pessoas boas para investir na sua vida financeira, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que têm intercedido pelos seus filhos, pelos seus cônjuges, Senhor, dá vitória, em nome de Jesus, porque só o Senhor pode fazer aquilo que os nossos olhos não alcançam. Só o Senhor pode transformar e mudar a história de qualquer pessoa. Mas nós intercedemos pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelo nosso lar, pela nossa parentela, intercedemos pelas nações, intercedemos uns pelos outros e acreditamos, Pai, que o Senhor há de trazer respostas para as nossas orações. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, o teu carinho, o teu perdão e o teu renovo. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.